Eles nem esperaram o advogado falar. Ela não vai conseguir nada, papai a odiava. Foi o que minha irmã Karen disse no exato momento em que entrei na sala. Sem cumprimentos, sem sequer olhar na minha direção. Apenas aquela frase cortante, dita alto o suficiente para todos ouvirem, como se ela quisesse que ecoasse. Senti as palavras me atingirem no peito como um soco. Apertei a mão do meu filho, Eli, e ele apertou de volta. Seus dedinhos se enroscaram nos meus, quentes e trêmulos. Forcei um sorriso para ele, fraco, vacilante, mas ele sabia, sempre soube. Eu nem tinha me sentado ainda, mas a mensagem era clara: eu não era bem-vinda. Eu não era da família. Era apenas uma ponta solta, e eles estavam ali para cortar. Karen estava sentada na cabeceira da mesa, perfeitamente alinhada em seu terninho cinza. O cabelo escuro preso naquele coque apertado que ela sempre fazia quando queria parecer superior. O batom vermelho vivo era sua pintura de guerra clássica para batalhas como aquela, batalhas que, até então, eu nem sabia que estava travando. Então veio a voz que eu temia ainda mais, meu tio Rick. O irmão mais velho do meu pai soltou uma risada seca e se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos atrás da cabeça. Aquele sorriso presunçoso se espalhou pelo rosto dele como óleo. Até a filha dela sabe que ela é inútil, murmurou, apontando para Eli como se ele nem fosse gente. Eli baixou os olhos para o chão. Meu coração se partiu ainda mais. Ao redor da sala, algumas cabeças acenaram em concordância, primos, antigos vizinhos, amigos da família que eu não via havia anos. Gente que, há muito tempo, já tinha escolhido um lado, e eu não estava nele. Engoli em seco, minha garganta ardia como lixa. O ar estava pesado, cheirava a poeira, couro velho das cadeiras e o perfume doce demais que Karen havia usado. Eu podia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos, alto, quente, humilhante. Levei Eli até a cadeira mais distante, no fim da longa mesa de mogno. Bem longe da mochila de espinhos em que tudo aquilo havia se transformado. A cadeira rangeu quando me sentei. Eli subiu ao meu lado, as perninhas balançando no ar, as mãos cruzadas no colo, como se quisesse desaparecer. Karen virou lentamente a cabeça na minha direção. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Mas não havia calor nenhum naquele sorriso, apenas pena. Uma pena embebida em veneno. Você sabe que isso é inútil, certo? Disse minha irmã, Karen, com a voz suave e fria. Pai reescreveu o testamento. Te cortei completamente. Disse que você estava morto para ele. Eu não respondi. Não consegui. Minha língua ficou pesada na boca. Inútil. Apenas assenti levemente, como se tivesse entendido. Mas por dentro, porque eu vim, eu pensei. Talvez houvesse algo. Um bilhete. Uma linha. Um sinal de que ele se lembrou de mim. Algo que fizesse tudo fazer sentido. Em vez disso, eu estava de volta ao único lugar que prometi a mim mesma que nunca mais voltaria, cercada por pessoas que já haviam deixado claro que me enterraram muito antes de enterrar ele. E quando eu estava prestes a me levantar para sair, antes que começassem a dividir a propriedade como abutres, a porta rangeu. O senhor, Connor, o advogado do meu pai, entrou na sala, segurando uma pasta grossa debaixo do braço. Ele parecia exatamente o mesmo, olhos cansados, bem pressionados, e um rosto que não revelava nada. A sala ficou em silêncio, todos se sentaram um pouco mais eretos. Era isso, eu me preparei para a humilhação, eu vim sem esperar nada, e iria embora exatamente com isso, ou assim pensei. Porque o que ninguém naquela sala sabia, nem Karen, nem Rick, nem mesmo eu, era que meu filho, Eli, havia trazido algo com ele. E com uma única frase, ele desvendaria tudo o que eles pensaram saber. Você esqueceu o vídeo que ele gravou. Fazia 8 anos desde que pisei em uma sala como aquela com minha família. 8 anos desde que empacotei uma vida que eles disseram que eu não merecia. Levei Eli, apenas 2 de cada vez, e fui embora sem olhar para trás. Não porque eu quisesse, mas porque eu tinha que ir. Porque toda conversa com meu pai, Charles, terminava em silêncio ou gritos. Porque toda reunião de família parecia andar descalço sobre vidro, enquanto sorria para a câmera. Mas agora eu estava de volta a uma sala que ainda cheirava a fumaça de charuto e raiva antiga. A ironia.
Eu nem sabia que fui convidada para a leitura do testamento. O envelope apareceu 3 dias depois do funeral. Nenhuma nota, apenas a data, hora e endereço no roteiro formal de Connor. Por um momento, eu me perguntei se foi um erro. Talvez eles quisessem enviar para quem, ou talvez fosse apenas uma piada final cruel. Mas Eli queria ir. Ele olhou para mim com aqueles olhos arregalados e suaves, sua voz baixa, mas certa. Devemos ir, mãe, ele disse. Talvez haja algo que você precise ouvir. Eu não sei como uma criança de 10 anos pode. Carregar esse tipo de sabedoria não é fácil, mas ele carrega. Às vezes, eu acho que ele vê o mundo de maneiras que a maioria dos adultos nunca aprende. Então, viemos. Eu vesti o vestido preto simples que não tocava desde o funeral da minha mãe, e ele usou um pequeno botão que escolheu sozinho. Trancei o cabelo dele naquela manhã com as mãos trêmulas, e ele me disse que eu estava linda. Ele não sabia que eu mal tinha dormido, que estava apavorada de encarar as pessoas que me trataram como um fantasma por quase uma década. Eu sabia o que elas pensavam de mim. Karen, a filha perfeita. Ela ficou, ela ajudou, ela cuidou do papai. Garantiu que todos a vissem fazendo isso também. Ela contou a história tantas vezes que virou evangelho. Julia abandonou a família. Julia não conseguia lidar com a vida real. Julia fugiu. Eles nunca perguntaram por que eu fui embora. Eles não sabiam ou não se importavam. O pai parou de falar comigo depois que me recusei a ficar em um casamento que estava me destruindo. Quando apareceu na varanda dele com Eli e uma mala, ele fechou a porta sem dizer uma palavra. A única pessoa que deveria me proteger do mundo havia se tornado outra parede que eu tinha que quebrar. O tio Rick não ajudou. Ele era o eco do papai, sempre repetindo as mesmas frases amargas. Família não desiste. Sangue é lealdade. Não volte chorando. E Karen, ela absorveu tudo e transformou em um roteiro que usava como arma. Então eu parei de tentar. Eu construí uma vida tranquila para Eli e para mim. Não tínhamos muito, mas tínhamos paz, amor e risos. Ainda assim, parte de mim se agarrava à menor e mais frágil esperança de que, talvez, no final, papai tivesse visto algo, se arrependido de algo, ou deixado algo para trás. Talvez por isso eu abri o envelope, talvez por isso eu apareci. Mas agora, sentada naquela sala, cercada por olhares duros e sorrisos presunçosos, eu me senti tola por esperar. Ele não havia dito uma palavra desde que nos sentamos. Ele estava ereto, com as mãos no colo, os olhos examinando a sala como se estivesse estudando cada rosto. Sua calma me incomodava um pouco, como se ele estivesse esperando por algo. Então, o senhor Connor pigarreou e abriu a pasta. Eu me inclinei para trás na minha cadeira e sussurrei para mim mesma: simplesmente supere isso. Não deixe que eles vejam você quebrar. Mas ele estava sentado em algo maior que a dor, e antes que tudo aquilo acabasse, ele provaria que era o único na sala realmente ouvindo. O senhor Connor pigarreou novamente, do jeito que os advogados fazem quando querem chamar a atenção da sala sem realmente pedir. Ajustou os óculos, abriu a pasta e começou a ler o testamento como se fosse apenas mais uma terça-feira. Eu mal ouvi as primeiras palavras, linhas de coisas jurídicas genéricas, definições de propriedade, declarações executivas. Minha mente estava girando, não com o que ele estava dizendo, mas com o que eu sabia que estava por vir. Ele não diria meu nome, eu tinha certeza disso. Ainda assim, toda vez que ele parava para virar uma página, eu prendia a respiração, como se, talvez, apenas talvez, as próximas palavras fossem diferentes. Talvez ele me surpreendesse, mas não era. Tudo de sempre. Para minha filha Karen, eu deixo a residência principal e todo o seu conteúdo. O rosto de Karen não se moveu, mas eu podia sentir sua satisfação, como um perfume flutuando pela mesa. Ela olhou de lado para seu marido, Neil, que lhe deu um pequeno aceno presunçoso, como se já estivessem planejando reformas. Para meu irmão Rick, a propriedade do lago e todas as ações restantes no negócio da família. Rick se recostou na cadeira, braços cruzados, queixo erguido, como um rei examinando seu recém-adquirido reino. Eu observei deslizar o charuto de volta entre os dentes e morder suavemente, como se já tivesse vencido. Algo para Paul, meu sobrinho, a coleção de carros antigos. Paul, o primo que uma vez me trancou para fora do meu próprio quarto aos 9 anos, só para me ver chorar. Esse Paul.
Eu mordi o interior da minha bochecha para evitar que meu rosto rachasse. Eu podia sentir as lágrimas se acumulando atrás dos meus olhos, quentes e afiadas, mas não as deixei cair. Ainda nenhuma menção a mim, nem mesmo uma nota de rodapé. Então veio a linha que eu estava temendo. E como declarado anteriormente, minha filha Júlia não receberá uma parte desta propriedade. Era simples, final, como uma porta se fechando. Eu senti como se tivesse levado um soco no peito. Os dedos de Eli deslizaram sobre os meus, sob a mesa. Eu nem tinha percebido que minhas mãos estavam fechadas no meu colo. Seu toque me trouxe de volta, me ancorou. Antes que eu me afastasse demais, eu podia sentir meu batimento cardíaco atrás dos meus olhos. Minha pele queimava. E então vieram os sussurros baixos, mas intencionais. Karen soltou o mais suave escárnio. Te disse, ela murmurou para Neil. Tio Rick balançou a cabeça como se tudo fosse tão previsível. É preciso um certo tipo de pessoa para se afastar de seu próprio pai, ele disse, mais alto do que o necessário para os outros, os primos, os chamados amigos da família. Não disseram muito, mas o silêncio deles era tão alto quanto. Eu olhei para os grãos da madeira na mesa, as linhas se torcendo e espiralando, quase hipnóticas. Era mais fácil olhar para aquilo do que para os rostos deles. Eu podia ouvir minha própria voz dentro da minha cabeça, plana e oca. Por que eu vim? Porque eu pensei que ele se lembraria de mim. Mas então Eli se moveu. Ele soltou minha mão e se sentou mais ereto. Eu senti a mudança antes de vê-la. Sua voz cortou a tensão como uma pequena lâmina, suave, mas inabalável. Você esqueceu o vídeo que ele gravou. A sala congelou. Karen piscou. Rick se virou. O senhor. Connor fez uma pausa, com a caneta ainda pairando sobre a página. Eu me virei para Eli, confusão inundando meu cérebro. Qual vídeo? Eu perguntei, quase num sussurro. Mas Eli não estava olhando para mim. Ele estava olhando para frente, firme. Certo. Ele enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno envelope branco, ligeiramente amassado, mas bem fechado. Meu nome estava na frente, mas embaixo estava a letra do meu pai, para o advogado, somente se ficar feio. Eu não entendi ainda, mas Eli entendeu, e de repente, pela primeira vez no dia todo, eu senti o equilíbrio na sala mudar. Eu encarei o envelope nas mãos do meu filho, Eli, como se fosse radioativo. Ele o segurava tão calmamente, como se não fosse o objeto mais perigoso da sala, mas meus olhos estavam fixos na letra na frente, tudo em letras maiúsculas, nítidas, inconfundíveis, do meu pai, para o advogado, só se ficar feio. Bem, tinha ficado feio, eu mal conseguia encontrar minha voz. Eli, de onde você tirou isso? Ele olhou para mim, sua expressão suave, mas firme. Vovô me deu há um tempo, ele me disse para mantê-lo seguro. Meu coração gaguejou. Ele deu para você? Ele acenou com a cabeça. No dia em que o visitamos, só eu e ele, você estava no trabalho. Eu pisquei forte, tentando colocar a memória em foco. Lembrei-me daquele dia. Ele perguntou se ele poderia ir com meu vizinho para deixar algo na casa do papai. Foi a primeira vez que eu o deixei ir sem mim. Eu não tinha ideia de que eles falavam. Agora, o senhor. Connor estendeu a mão sobre a mesa. Posso? Ele perguntou gentilmente. Eli entregou o envelope sem hesitação. A sala inteira se inclinou. Karen estava semicerrando os olhos, como se não conseguisse entender. Rick se mexeu na cadeira, não mais curvado. Quando ninguém tinha mais nada a dizer, o envelope fez um som baixo de rasgar quando Connor o abriu. Dentro, havia um pequeno drive USB, preto, comum, mas meu pulso disparou como se fosse uma granada. Connor franziu a testa e puxou um bilhete do envelope também, outra página com a caligrafia do meu pai. Seus olhos a examinaram e, pela primeira vez desde que ele entrou na sala, sua compostura quebrou um pouco, mas eu vi. Ele não falou imediatamente, ele apenas assentiu lentamente, como se algo não dito tivesse sido confirmado. Todos, Connor disse, sua voz mais baixa agora. Há uma mensagem de vídeo de Charles Thomas, gravada antes da versão final deste testamento. Ela foi selada com instruções para ser reproduzida somente se esta situação se tornasse contenciosa. Seus olhos se voltaram para Karen, então para Rick. Ambos se mexeram em suas cadeiras. Karen zombou. Isso é ridículo.
Ele não disse nada sobre um vídeo. Tio Rick se inclinou para a frente, sua voz mais forte agora. Não sabemos o que está acontecendo. Aquela coisa pode ser falsa. Connor levantou a mão. É carimbo de data hora autenticado. Eu reconheci a caligrafia e assinatura, e por suas instruções, sou legalmente obrigado a reproduzi-lo. Ele conectou o USB em um laptop preto elegante, sentado na mesa ao lado dele. A tela piscou para a vida. O logotipo se dissolvendo em uma moldura preta com um único conjunto de palavras. O ar na sala mudou. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Eu podia sentir meu batimento cardíaco na ponta dos meus dedos. Agarrei os braços da minha cadeira como se eles pudessem me impedir de flutuar para algum outro mundo. Minha respiração estava superficial e instável. Por que papai deixaria um vídeo? Por que ele? O que ele poderia querer dizer agora? Depois de tudo, ele não parecia nervoso. Ele apenas ficou parado, olhos na tela, como se já soubesse o que estava por vir. Karen parecia pálida agora. Seus lábios estavam pressionados em uma linha apertada. Rick tinha parado de mastigar seu charuto. Eu queria correr. Eu queria chorar. Eu queria gritar. Mas principalmente eu queria saber. Connor apertou a barra de espaço. A tela ficou preta por meio segundo. Então piscou. E de repente, lá estava ele, meu pai, mais velho e magro, sentado em sua mesa, vestindo aquele suéter da marinha que comprei para ele em seu último aniversário. O que eu não sabia é que ele já tinha usado. Suas mãos estavam dobradas. Sua expressão não fria, apenas cansada. Ele olhou direto para a câmera, e então começou a falar. Eu não respirei, não quando a tela acendeu, não quando vi seu rosto, não quando ouvi as duas primeiras palavras saírem de sua boca. Oi, Julia. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. A pele dele tinha afinado. Sua postura outrora orgulhosa havia suavizado, mas ainda era meu pai, Charles Thomas, sentado naquela mesa de carvalho gasta, com o antigo globo atrás dele, assim como quando éramos crianças, só que dessa vez, sua expressão não era severa ou distante, era humana. Se você estiver assistindo isso, ele continuou, eu fui embora e acho que as coisas não foram bem na leitura. Suas mãos estavam entrelaçadas à frente dele, os dedos se contraindo levemente, um pequeno hábito nervoso que eu também tinha. Eu não esperava paz entre você e a família. Eu sei o que eles pensam de você, inferno. Eu sei o que eu disse sobre você. Ele olhou para baixo e engoliu em seco. E eu estava errado. Minha respiração ficou presa na garganta. Minhas unhas cravaram no braço da minha cadeira. Ele olhou para mim, mas eu não conseguia desviar o olhar. Eu acreditei no que Karen me disse. Eu acreditei em Rick. Eu acreditei que você foi embora porque não se importava. Eu não fiz perguntas. Não te escutei. Nenhuma vez que você tentou. E eu fechei a porta na sua cara para você e Eli. Ouvi Karen se mexer na cadeira, brusca e desconfortável. Não olhei para ela. Não consegui. A voz do meu pai falhou um pouco. Pensei que ser forte significava ter orgulho. Se você fosse embora, seria traição. Mas força é aparecer, é proteger seu filho, e você fez isso, você fez o que eu não pude. Seus olhos brilharam, e minha própria visão ficou turva. Conheci Eli um dia, quando ele passou por aqui, só nós dois, aquele garoto. Ele não disse muito, mas quando perguntei sobre você, ele apenas disse, minha mãe é o lugar mais seguro do mundo. Minha mão voou para a boca, eu te perdi, Julia. Agora vejo que perdi minha filha porque não consegui parar de estar certa o tempo suficiente para te amar do jeito que você precisava, mas não vou deixar meu último ato te afastar de novo. Ele pigarreou e olhou direto para a câmera, firme. Então disse, mudei à vontade. Houve um suspiro coletivo na sala. A cadeira de alguém rangeu, provavelmente a de Rick. Talvez Karen tenha murmurado algo baixinho, mas eu não conseguia ouvir. Mal conseguia ouvir qualquer coisa além do som da voz do meu pai. Deixei a casa para você e Eli, as economias. O fundo de aposentadoria é seu, e um fundo de faculdade para Eli. Eu sei que não conserta o que eu quebrei, mas quero que você tenha a paz que eu não pude te dar quando estava vivo. Ele fez uma pausa e se inclinou um pouco mais perto da câmera. E se eles estão com raiva, deixe-os ficar com raiva. Você mereceu isso. Você vive tudo isso e nunca deixa de ser mãe. Isso é mais do que eu já consegui. Um nó se formou na minha garganta, tão grande que eu mal conseguia respirar.
Estou orgulhoso de você e eu te amo, Júlia. Sempre amei. Eu só não sabia como demonstrar. E então, pouco antes da tela ficar preta, ele acrescentou calmamente: cuide do meu neto. Diga a ele obrigado. A tela escureceu. Sem música, sem transição. Apenas silêncio. Puro silêncio sagrado ao meu redor. Cadeiras rangiam. Alguém fungou. Mas eu não me mexi. Fiquei sentado. Mãos sobre minha boca. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sentindo como se algo que eu nem sabia que estava carregando finalmente tivesse sido retirado. Depois de todos os anos de barulho, de culpa, de exílio, de silêncio, ele me ouviu. Ele finalmente me ouviu. E no silêncio que se seguiu, ninguém poderia tirar isso. Ninguém falou. Quando a tela ficou preta, não Karen, não Rick, não os primos ou os amigos da família que uma vez sorriram educadamente enquanto ignoravam o peso que eu carregava, até o senhor, Connor ficou parado, sua mão congelada acima do mouse, como se parar o vídeo também tivesse parado o tempo, e talvez, de certa forma, tivesse parado. Eu não sei quanto tempo fiquei sentado lá. Minha mão ainda estava sobre minha boca, minhas bochechas estavam molhadas, mas eu não tinha notado as lágrimas caindo até que senti a mão de Eli deslizar na minha novamente. Ele não estava chorando, ele apenas olhou para mim com um pequeno sorriso, como se ele tivesse esperado o tempo todo para a verdade finalmente encontrar uma voz. Eu me inclinei e beijei o topo de sua cabeça, meu coração doía com algo grande demais para palavras, amor, alívio, tristeza. Tudo concordando junto. Do outro lado da sala, Karen se levantou abruptamente. Sua cadeira rangeu contra o chão. Ela pegou sua bolsa com as mãos trêmulas e saiu sem dizer uma palavra. Seu marido seguiu atrás, vermelho no rosto, resmungando algo baixinho. Rick permaneceu sentado por mais tempo, mandíbula cerrada, olhos fixos em nada. Quando ele finalmente se levantou, olhou para Connor como se quisesse discutir. Mas até ele sabia que não havia nada para lutar. Meu pai tinha falado sua verdade. Agora era inegável. Os outros seguiram um por um. Alguns não conseguiam encontrar meus olhos. Alguns ofereceram acenos silenciosos. Pena ou talvez respeito. Eu não poderia dizer. Logo, éramos apenas nós três, sobrando. Connor fechou a pasta suavemente e pigarreou. Haverá alguma papelada, ele disse. Sua voz mais suave do que antes. Mas tudo está em ordem. Eu assenti. Não sabia o que dizer. O que eu poderia dizer? Ele deu um pequeno sorriso genuíno e nos deixou sozinhos no quarto. O silêncio que se seguiu não era do mesmo tipo que eu tinha me acostumado. Esse silêncio era pacífico, inteiro, como se algo finalmente tivesse se acomodado. Eu olhei para Eli, ainda segurando minha mão, ainda olhando para mim como se eu fosse a pessoa mais forte do mundo, e talvez, em seus olhos, eu fosse. Mas ele foi quem me salvou, quem carregou aquele envelope como se fosse apenas um pedaço de papel. Não a verdade que reescreveria tudo. Nós ficamos um pouco mais. Eu não sei porquê. Talvez eu só precisasse de um tempo para respirar. Talvez eu quisesse sentar no único quarto onde, pela primeira vez em anos, eu senti que pertencia. Eu continuei ouvindo a voz do meu pai na minha cabeça. Estou orgulhoso de você. 3 palavras que pensei que nunca ouviria. Palavras que eu precisava mais do que jamais admiti. Pensei em tudo o que carreguei. Anos de silêncio, de culpa, de ser apagada. E agora, eu não fui apagada. Eu fui vista, ouvida, lembrada. Olhei para Eli novamente. Obrigado, eu sussurrei. Ele inclinou a cabeça. Por quê? Por ser mais corajoso do que eu disse. Por se agarrar a algo que importava. Ele sorriu. Eu só queria que você o ouvisse, e eu não apenas no vídeo, mas na mudança que veio depois, na peça que preencheu a sala quando todos os outros foram embora. Essa é a coisa sobre a verdade, ela nem sempre vem quando você quer, mas quando vem, muda tudo. Então não, eu não saí daquela sala quebrada, eu saí segurando a mão do meu filho, com as palavras do meu pai ainda ecoando no meu peito, eu saí inteira, e aquele silêncio finalmente significou algo. Se esta história significou algo para você, se você já foi empurrado para o lado, mal julgado ou feito para sentir que sua voz não importava, apenas saiba disso, você não é invisível, e às vezes, a verdade leva tempo, mas ela virá à tona. Se você sentiu algo enquanto ouvia,
Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precise ouvir. Histórias como esta só alcançam as pessoas que mais precisam quando você as ajuda a viajar. E se você quiser mais histórias reais, cruas e emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal. Há muito mais para contar. Até a próxima. Mantenha-se forte, continue gentil e lembre-se de que sua voz importa.